Eu não sei se vocês estão tão animados que nem eu, mas eu tô tão animado com a Copa do Mundo que eu não podia deixar de fazer esse vídeo, que é juntando design com futebol e como o design pode ajudar a gente a ganhar a Copa. Como é que a gente pode usar algumas ferramentas do design para ajudar a gente a entender como é que o futebol funciona. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, eu queria deixar claro que eu não sou um especialista em futebol de forma alguma. Tanto que eu vou falar muito mais sobre design do que de futebol. Qualquer sugestão que vocês tiverem, escreve no comentário. Qualquer opinião que você discorde de mim, você escreve no comentário. Que eu vou adorar ler e vai ser um prazer poder aprender mais também. Então vamos lá. Como é que o design pode ajudar a gente a entender melhor como é que funciona o jogo de futebol? Então imagina que você perdeu um jogo da Copa, tá? Você estava trabalhando, não conseguiu assistir, você liga para o seu amigo e pergunta assim, como é que foi? Você liga, Theo, como é que foi o jogo? Ele vai falar que foi bom, ele vai usar alguns adjetivos para dizer, mas você não vai conseguir ter a ideia do todo do que daquele jogo, a não ser que você assista um replay ou assista os melhores momentos daquele jogo. Mas vamos supor que você não tenha essa possibilidade. Outra coisa que seu amigo pode fazer, ele pode falar assim, o Cristiano Ronaldo, ele deu 20 passes acertados, não errou nenhum passe. Fez 3 assistências para o gol. Ele pode começar a trazer alguns números, e são estatísticas, que vão te ajudar a entender como é que foi esse jogo. E eu tendo a ver no futebol cada vez mais o uso desses números para tentar mostrar como foi o jogo, como é que esse time se comportou ao longo do jogo. Eu tenho visto cada vez mais isso. E até aí tem uma parte muito grande de pessoas, por exemplo, de estatística, de contabilização de coisas. Mas agora eu vou falar de uma parte que eu acho fundamental, que é como o design entra usando esses dados. Como é que o design organiza e visualiza esses dados. E se você vir, tem cada vez visualizações mais fascinantes em cima do futebol. Vamos dar uma olhada. Uma visualização que é muito clássica e super comum de você organizar e tentar visualizar como um time joga é usando aquele modelo tático mais convencional, que é parecido com aquele futebol de botão, que você coloca, você consegue visualizar quantas linhas de jogador tem ao longo do campo. O time tal está jogando 4-3-3, ou seja, tem 4 jogadores, 3 e 3. Então é um tipo de organização, né? Então 4-4-2, 4-4-8-2, 4-4-2. 4-3-3. Então são tipos de organização bem tática e você vai ouvir muito por aí. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é umas outras formas que eu acho mais divertidas de visualizar esse jogo, que a gente consegue ter um raio-x de como é que foi o jogo. Então primeiro assim, o que é uma visualização de dados, né? Então a gente tem uma série de dados, no caso do futebol tem uma série de dados, passes errados, passes certos, assistências, chutes a gol, quilômetros percorridos em campo, por onde a pessoa andou. Isso tudo são números, né? E eu quero mostrar aqui como é que o designer pode visualizar esses dados de uma forma interessante. A visualização de dados é uma área do design, uma área de estudo muito importante do design, que aqui agora eu estou aplicando para futebol. Mas na verdade ela pode ser aplicada para várias outras coisas. Visualização de dados pode ser realmente de qualquer coisa, assim, pode ser dados da economia do petróleo, pode ser desperdício de energia elétrica, pode ser quantos cafés eu bebi hoje. Então você pode usar qualquer coisa qualquer coisa que tenha um dado, você pode visualizar graficamente esses dados de uma forma atraente. E aqui eu estou dando exemplo do futebol, porque a gente está na época de Copa do Mundo, então acho que nada mais justificável do que isso. Se quiser, depois eu faço um outro vídeo sobre visualização de dados em outras áreas. Esse último jogo do Brasil que teve, na abertura da Copa, foi um jogo meio morno, mas vamos dar uma olhada no como é que foi. E um dos primeiros casos que atualmente está muito em voga é o heatmap, né? Que é um mapa de calor. Você consegue ver um mapa de calor que é por onde o Brasil andou em campo. Então é muito interessante. E você pode pegar o Brasil inteiro, né? Que é o time inteiro como um todo. Então onde está vermelho, onde teve maior presença de jogadores, e onde tem mais azul é onde tem menos presença de jogadores. Então aqui a gente está vendo uma visualização do Brasil como um todo no jogo. Eu não sei se vocês assistiram. Aparentemente o Brasil está jogando mais pelo lado esquerdo, se você olhar bem, né? Que tem uma parte forte vermelha ao lado esquerdo, que provavelmente, aí vamos agora separar jogador por jogador. O Neymar está lá, Gabriel Jesus também. Então eles estão lá jogando pela esquerda, então realmente tem
maior concentração de jogadas pelo lado esquerdo. Nesse caso, esse mapa também, no momento que a gente aperta para cada jogador, ele mostra a quantidade de toques que o jogador tocou na bola. Então é importante ver a participação dele, por exemplo. Então, se você não entende os esquemas táticos, 4-3-3, qualquer coisa assim, no mapa de calor você consegue ver e visualizar cada jogador, a participação, por onde ele anda e quantas vezes ele tocou na bola. Então isso é interessante de você ver. A visualização de dados ajuda você a entender algum tipo de comportamento que é mais difícil você entender sem visualizar. Ou seja, você pode receber uma tabela com o número de passes, mas quando a gente consegue de uma forma interativa apertar e isolar cada jogador, a gente começa a entender melhor a participação de cada um dos jogadores. E tem outra visualização que é muito interessante, que é chutes a gol, por exemplo, que é uma crítica ao Brasil, né? Ele não conseguiu finalizar. Então, assim, quanto foi chutada essa bola? Então aqui a gente vê o total do Brasil, e a gente vê, por exemplo, um caso, vamos ver, específico, que é o Felipe Coutinho que fez o gol. Então tá ele aqui, que provavelmente foi esse o gol, tá? Então dá pra ver exatamente de onde saiu e para onde foi a bola do gol. E aí você consegue ver que o Felipe Coutinho chutou algumas vezes aqui, dá para contar quantas vezes. O Brasil como um todo chutou 21 vezes ao gol. Então você consegue visualizar de onde e para onde os jogadores estão chutando a bola. Tem os outros dados, né? A quantidade de passes que foram dados, a quantidade de faltas que foram feitas, a quantidade de interceptações que foram feitas. Então tem vários dados que podem ser interessantes de serem visualizados, e esse é um tipo de visualização de dados que ele é exploratório. Então ele não está necessariamente provando um ponto, ele está só te mostrando os dados, e você que tem que ir descobrindo os dados, o que é muito interessante. Eu vejo todos esses dados, depois eu ligo pro meu amigo e falo assim, caramba, você viu, Theo, que o jogo está realmente só passando pelo Neymar? Na visualização de dados, nessa área, todos os elementos gráficos normalmente significam alguma coisa, ou significam algum dado. Eu estou mostrando para vocês essa visualização que dá para ver mais ou menos como é que o jogo foi articulado, a partir de setas e bolinhas, né, e círculos, e aí dá para ver que quem teve círculos maiores é a quantidade de toques. Então Marcelo tocou muito na bola porque ele tem um círculo maior, por exemplo, dá para ver aqui. De passes entre jogadores provavelmente deixa a seta mais grossa ou mais fina. Então você vai ver que na visualização de dados a grande maioria dos elementos significa alguma coisa. Então normalmente a visualização de dados tem uma legenda que acompanha para você entender o que você está vendo. E tem um outro tipo de visualização que eu gosto também, que não são do jogo propriamente dito, do funcionamento, do comportamento do time, mas são dados que são de previsões de quem vai ganhar o jogo. Então, em vez de você só dar a sua opinião de quem vai ganhar o jogo no bolão, tem vários algoritmos que tentam prever quem vai ganhar o jogo. Então tem algumas visualizações em cima desses dados em si. Aí vocês têm que ver como é que esse algoritmo funciona, na verdade, como é que ele faz essa conta para prever quem vai ganhar. Eu estava vendo esse site do 538, que é um site muito legal de estatísticas, não só de esporte, mas de muitas coisas, e de visualização de dados, que é muito interessante, que ele faz uma conta que é a eficiência da defesa com a eficiência do ataque, e aí comparam e vem a porcentagem de probabilidade, de chance de ganhar a Copa cada pessoa. Então é muito divertido também, é interativo, você vai passando o mouse e vai se divertindo vendo, é bem legal. E tem esse caso que foi há um tempo atrás, acho que foi na Copa de 2010, que aí eu lembro que na Wired, que é uma revista que eu já citei em outro episódio, que também é isso, são probabilidades de quem vai vencer, né? Só que o visual era muito interessante, estava na revista impressa e você seguia a linha de cada grupo até chegar em quem ia vencer. Então eu acho muito bonito visualmente essa visualização dos dados. A gente podia ficar falando horas aqui, tem várias outras visualizações de dados. E falar sobre visualizar dados do futebol tem muitas opções. Você pode visualizar da forma que você quiser. Você pode fazer uma conta, por exemplo, de qual a idade média dos jogadores. Por exemplo, você pode fazer quedas do Neymar. Quedas simuladas do Neymar. Em qual perna as pessoas fazem a falta no Neymar? O cabelo do Neymar. A relação do número de seguidores do Neymar
no Instagram em relação à sua performance no time. O número de seguidores de Instagram da Bruna Marquezine em relação à performance do Neymar. Então você consegue achar várias histórias que podem ser contadas aí. É uma missão de vocês achar. Pegar esses números e tentar achar alguma teoria por trás, ou alguma hipótese, no mínimo. Então você que está me vendo agora, eu não sei se o Brasil ganhou uma Copa ou não. Se você for uma pessoa do futuro, eu estou no dia 20 de junho, o Brasil só empatou uma vez, então eu espero que ele ganhe. Eu queria mostrar a importância dos dados, eu espero que, na verdade, assim, a gente se divirta com os dados, mas o técnico da seleção brasileira estude realmente esses dados, entenda o que está acontecendo e a gente possa fazer mudança estratégica para a gente poder ganhar essa Copa. Tá bom? Valeu!